Beleza, vamos lá? Vamos nós. Esse é o podcast Método de Negócio. Siga-nos nas redes sociais e YouTube. Você não vai querer perder, Então, bom dia, boa tarde, boa noite, querido empreendedor. Você está no podcast Método de Negócio e se tu está vendo a gente pelo YouTube, você está no canal Método de Negócio. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que me deu incomodado essa semana aí, ver os números do desemprego, né, cara? A gente vai falar sobre o desemprego e as oportunidades de empreendedorismo que ele pode gerar, que isso daí, que uma coisa ruim pode gerar uma coisa boa. Então, vamos começar? Eu vou só chamar meu amigo e sócio Rodrigo. Ele se apresenta aí e a na área, boa noite. Boa noite a todos. Você que não me conhece ainda, eu sou o Rodrigo Xavier, empreendedor, comerciante. E esse assunto me interessa, hein, Manuel Neto? Olha aí, rapaz. Parte da minha história nesse assunto aí. Nossa história, né? Nossa história tá nesse meio aí. Então, vamos pro papo. Bom, eu vou já começar pedindo para você que está no YouTube curtir, compartilhar esse áudio. Você pode estar vendo uma imagem estática aí, mas a gente costuma lançar o podcast no YouTube também, porque a gente sabe que tem muita gente que não escuta pelo agregador ou por Spotify e tudo mais. Se você está vendo aí está escutando no podcast, assina o nosso canalzinho aí no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todos esses lugares aí tu pode assinar e ajudar a gente também, cara. Compartilha. No YouTube tu se inscreve, ativa a sinetinha lá para receber as notificações e tem muito papo bom de todos os sentidos aqui, cara. A gente está falando muito sobre empreendedorismo, está falando muito sobre começar do zero, sobre esse momento que a gente está vivendo. E a gente vai puxar o tema que é exatamente esse. Cara, eu vi que nos últimos dias aí nos noticiários a gente está batendo os 13 milhões de desempregados no Brasil e mais ou menos aí em criação de novos negócios, de emprego, vamos colocar assim, de uma forma informal, que nem chegaria a ser informal, você já está se formalizando. Então, assim, a criação de MEIs bateu 600 mil e a criação de microempresas bateu aí 89 mil, mais ou menos. É muito pouco isso em relação à quantidade de desempregados que tem no Brasil, né, cara? Porque, assim, se você for ver esses números em outros países, em países que você vê que a educação financeira, a educação de empreendedorismo começa de cedo, esses números são muito maiores, né, cara? O que tu me diz sobre isso? Olha, esse número, primeiro que assim, né, os números desempregados, a gente sabe que, infelizmente, esse número ele tende a aumentar mais ainda, né? Também pude acompanhar nos principais noticiários, em função da crise que vive, né, esse ano, o país como um todo. E esse número, além dele aumentar, ele traz um agravante que é, primeiro, a mudança das empresas cultural. As empresas também estão aprendendo a se reinventar, né? A trabalhar no modelo home office, ou algumas empresas perceberam que alguns postos de trabalho já não fazia muito sentido, né? E eu acho que isso fica muito claro também, uma dificuldade muito grande das pessoas em encontrar recolocação, né?
no mercado de trabalho. Acho que esse é um ponto que chama muita atenção, preocupa, né? Um pouco, porque a gente sabe que nesse momento de dificuldade, e ainda mais quando você passa por uma crise dessa, a dificuldade na recolocação do mercado de trabalho não tem jeito, é iminente, né? Exatamente. E aí, Manuel, uma coisa que eu percebo muito também nas pessoas, que você comentou agora há pouco, né, também da oportunidade de empreender em momento à crise, né? Os números de MEIs e de empresas cresceram muitos, né? A abertura de novas empresas, né? Exatamente. Vem dessa oportunidade que também aparece, ou seja, a pessoa que começa a vender ali um bolo, alguma coisa na vizinhança, isso já é empreendedorismo, né? Mas a impressão que eu tenho um pouco também, eu não sei se é a sua também, que o brasileiro ele tem muito medo de empreender, né? Eu percebo muito isso nas pessoas, né? Na sua visão, assim, por que você acha que de repente isso acontece um pouco? Você tem essa percepção também, né, do brasileiro? Ele tem esse medo mesmo de empreender? O que você acha? Sim, cara. Então, vendo assim, no geral, até pela gente, por mim mesmo e tal, você não tem, primeiro, incentivo e nem nenhum tipo de educação, né, cara? Para informação é muito difícil você chegar a, por exemplo, como abrir uma empresa, quais são os deveres e as tuas atribuições naquilo dali. É tudo muito burocrático, sabe? Então, assim, falta de informação, eu acho que mata muita gente. E aí a informalidade cresce e aí entra nessa espiral maluca que é de dizer que a galera é desalentada, que não procura mais. Mas, por exemplo, se no Brasil o camelô conseguisse ter acesso a um portal ou algum lugar, ou o próprio YouTube mesmo, se esse cara conseguisse ter acesso a isso e visse como que ele faz para estar dentro do jogo, para ele ser legalizado, para ele estar pagando uma aposentadoriazinha, mesmo que mínima ali, para ele estar fazendo o pezinho de meia e estar dentro do padrão normal, vamos dizer assim, eu acho que todo mundo ganharia. Então, acho que a falta de informação é o principal problema para o brasileiro, né, cara? Porque não é fácil. A gente fala assim, em São Paulo, por exemplo, tem, sei lá, milhões de pessoas que trabalham por conta e nunca pensaram em abrir um MEI. Elas não sabem que aquilo dali pode dar um respaldo até jurídico, né, cara? Se você for ver, tem muita vantagem em você estar dentro de um Simples Nacional, e tudo isso que a gente está falando pode até ser, tipo, tá soando como interrogação na cabeça das pessoas que estão ouvindo agora. Então, assim, é bem complicado. Se você for pensar que de 12 milhões, só 500 mil apareceram como legalizados aí, e mais 80 e poucos mil que tiveram a coragem de abrir uma sociedade e tal, um negócio em sociedade, cara, é muito pouco. Então, eu acho que... A percepção que eu tenho também é que o brasileiro, ele não nota ou ele não percebe que ele é capaz de empreender e ele é capaz, na verdade, de gerar sua própria renda, de ser dono do seu próprio tempo, né, ou do seu destino, né. A impressão que eu tenho é que as pessoas, por não buscar informação sobre empreendedorismo, e aí o que eu quero dizer em buscar informação sobre empreendedorismo? É ler de fato conteúdos, né? Que tipos de empresa eu posso abrir, ou qual a minha aptidão, e dentro dessa aptidão, que tipo de negócio eu posso também gerir, né? Então eu percebo que o brasileiro ele tem pouco interesse
por buscar informação de empreendedorismo de fato, né? Eu, assim, posso contar minha história aqui rapidinho, por exemplo, eu como muitos brasileiros também, e como você, também já fui empregado, CLT, né, sim. empregado tradicional, mas em algum momento da minha vida isso me incomodava muito, né, não poder ter meu tempo, não poder eu mesmo gerar minha renda, né, e aí, em função desse descontentamento, eu, por exemplo, eu passei a me interessar mais por assuntos de empreendedorismo. Então, eu consumia muita revista sobre como abrir um negócio, muita revista sobre ideias de negócio, né? E isso foi me dando ali uma base, fui entendendo que, puxa, peraí, eu sou capaz de ter um negócio próprio, de gerir um negócio próprio, né? E aí aquele medo foi se transformando em coragem, na verdade, né? Eu percebo um pouco isso no brasileiro também, não só em mim, mas eu tive essa transformação. E eu vejo ainda as pessoas ocupadas com a CLT, né? As pessoas imaginam o seguinte: a estabilidade é uma carteira assinada. E quando a gente passa a empreender, a gente tem essa visão totalmente diferente, né? A gente vê que a estabilidade, na verdade, é a gente ser dono do nosso destino, né? Exato. E quando você passa a buscar informação sobre como empreender, esse pensamento vai mudando e vai mudando também o medo. O medo passa a se tornar a coragem, né? Exatamente. Eu vejo a questão da estabilidade como uma coisa meio subjetiva, né, cara? Porque é estável até acontecer o que aconteceu esse ano, por exemplo. Tinha um monte de gente que estava super estável em alguns lugares, então aconteceu a pandemia e caiu tudo. Então, assim, eu venho desse mantra aí, que estabilidade ela não existe de fato. Ela é uma coisa que acontece por um tempo e depois ela pode não existir mais, cara. Você ficar preso na questão de um benefício de, sei lá, saúde ou de alimentação, é meio que você pagar um preço muito alto para não estar fazendo isso pelo seu negócio. Então, assim, tem muita gente que se prende a benefícios de uma CLT e ele não vê que esses benefícios saem do bolso dele, né? Você Fora os paga tudo impostos, né? aquilo. Exato. Você, né, também fomos CLTs e a carga tributária também que é paga em cima disso, né, enfim. Exato. E aí essa percepção do brasileiro, apesar que eu acho que esse ano muitos paradigmas estão sendo quebrados, né? Sim. De exemplo, ainda é um número pequeno a quantidade de MEIs e microempresas, né? Sim, mas está crescendo, né, A gente cara? vê que é um número que vem crescendo muito rápido. Eu vejo isso como um pouco de quebra de paradigmas, um pouco de encorajamento, né, do brasileiro. Talvez agora todos nós estamos acordando um pouco para isso, né? Talvez a nova geração ou o futuro, né, seja das pessoas autônomas, né? Sim, Ou as claro. próprias empresas adotando o modelo home office, querendo ou não, isso é um modelo um pouco autônomo também, né? Claro. E eu vejo um pouco também agora de crescimento de canais como o nosso também, o método de negócio, né? Que é mostrando um pouco de que sim, é possível, ensinando um pouco as pessoas como a começar do zero, né? Então, você que está nos ouvindo agora, pode conhecer o nosso canal, Método de Negócio, e você pode buscar lá no YouTube e você vai notar e vai ver lá muito aprendizado de como começar do zero, né? Exatamente. Isso, na verdade, é um exercício. É um exercício que você vai vendo pessoas empreendendo, vai acompanhando essas histórias e vai, com isso, lapidando o seu olhar de empreendedor, né? Exatamente. Vejo um pouco dessa mudança de paradigmas, né? E tem que ser, né? Porque a gente precisa estar preparado para tudo, né? Seja para uma crise, seja. E às vezes, quando você tem uma empresa, por mais difícil que seja tocar uma empresa, mas, pelo menos minha opinião pessoal, né?
você ter um domínio melhor da situação, porque a empresa está dependendo única e exclusivamente do seu esforço, né? Exatamente. Eu vejo, como você acabou de falar, que com esse crescimento, acho que as pessoas vão de canais e de pessoas falando mais, porque sempre foi meio que tabu, né, cara? Você dizer assim, aqueles comerciais de YouTube que aparece o cara falando, faça como eu faço e você vai ganhar muito. Faça. E aí tem um monte de gente que fica com a pulga atrás da orelha pensando assim, pô, o cara vai me ensinar o que ele faz? Por que ele vai fazer isso? E aí eu tento explicar da forma que é o seguinte, é a minha forma de ajudar, é a nossa forma, né, de ajudar aqueles que realmente não têm um norte, porque assim, para contextualizar o negócio, eu comecei o meu negócio, o Burger Experience e tudo mais, dessa forma, eu fui pesquisar no YouTube, eu não fui para fazer faculdade, fazer uma escola super conceituada. Eu comecei procurando no YouTube, fazer o MEI, eu procurei no YouTube, eu procurei nos portais, tem Sebrae, tem um monte de lugar que te dá uma noção daquilo, mas eles não te pegam como um canal, igual o nosso te pega pela mão e te fala, ó, vamos fazer isso do começo ao fim, vou te mostrar como que é realmente o negócio e como que você pode tirar dessa ideia uma ideia para fazer o seu extra ou o dinheiro do teu mês mesmo. Então, assim, o crescimento desses canais vem mostrando para o brasileiro em si que é possível, cara. E tem muito de real. Tem muito charlatão também, mas tem muito de real daquela galera que tá querendo dar uma ajuda ali e a gente ganha com isso. De que forma? A gente começa a conhecer mais sobre o nosso próprio negócio. A gente mesmo fazendo os vídeos sobre o negócio aqui, a gente fez no último vídeo, mostrei o meu negócio dentro de casa, quanto faço, mostramos tudo isso daí. E serve de inspiração e serve para a pessoa olhar e falar assim, cara, eu tenho um quartinho ali, eu tenho um espaço que eu posso usar e fazer a mesma coisa que esse cara fez. Ou, não quero fazer hambúrguer, que esse é o meu nicho. Posso fazer, sei lá, salgado, posso fazer marmita fit. Isso tem um leque absurdo que a gente vai tentar abrir mais esse leque nos próximos projetos. E estamos tentando não, já estamos com mais um vídeo no canal sobre um negócio que você pode fazer com pouco dinheiro, só que você tem que ter disposição, cara. Então o último vídeo que a gente lançou aí, os 2 últimos vídeos foram dos mais instrutivos nesse sentido. Então, se eu tenho uma dica agora para te dar, entra no nosso canal, acompanha isso e para os próximos projetos a gente tá vindo com o que aí, Rodrigão? Fala aí. Aí nós temos, tem coisa boa aí. Nós colocamos no ar agora um vídeo, você que está nos ouvindo, esse vídeo já deve estar lá no ar, no YouTube. Que nós fizemos um projeto piloto, né, começando do zero, pedimos para o pessoal votar um tipo de carrinho de venda, ou seja, de hot dog ou de churros, enfim. E aí fizemos um projeto totalmente do zero, desde a criação da marca, dos produtos, como se compra, como se precifica, como se vende, quer dizer, dando todo o passo a passo para a pessoa conseguir, com pouquíssimo dinheiro, já empreender e a viver por renda própria, né? Eu vejo até, caminhando um pouco aqui para o final desse podcast, né? Principalmente aqueles que estão nos ouvindo agora, já é um grande passo. Se você está aqui ouvindo esse podcast, claro, isso mostra que você já está num processo de evolução e de pensamento de empreendedor,
né? Exatamente. Não importa o segmento, eu mesmo, nossa, eu vi vídeo de tudo, de como vender sapato, vender roupa, de hamburgueria, de pizzaria, de padaria, de cafeteria, de loja de shopping, não importa, o importante é todo o conteúdo que você assiste, você adquire um tipo de conhecimento e você lapida muito mais o seu olhar empreendedor. Eu acho que essa é a liçãozinha de casa que a gente tem que deixar para os nossos ouvintes, né, nesse podcast, que é: consuma o máximo de informação de empreendedorismo e de novos negócios que você puder consumir, né? Isso vai te trazer uma visão empreendedora muito mais apurada e o medo vai se transformar em coragem, porque né, a pessoa vai ter a noção de que, opa, peraí, não é um bicho de 7 cabeças assim, eu preciso estudar melhor o assunto, mas sim, eu posso começar uma empresa também. Bacana, bacana, bacana. É isso, cara, eu acho que essas foram as nossas colocações com relação ao que está acontecendo aí. Se mexe, vai buscar informação e se você quiser entrar nas nossas redes sociais, procura lá Método de Negócio. A gente tem um grupo no Telegram que a gente bate maior papo com a galera lá, tira a maior parte das dúvidas diretamente com a galera pelo grupo do Telegram. É só procurar por Método de Negócio lá no Telegram, que você vai ter contato diretamente com a gente. Se quiser mandar e-mail, métododenegócio@gmail.com. Se quiser falar com a gente no Instagram, Método de Negócio Oficial, Facebook é Método de Negócio Oficial, e no YouTube a gente está lá botando conteúdo de responsa toda semana, 3 vezes por semana quase, né, cara? Porque o podcast sobe também, então eu acho que vão ter 2 vídeos semanais e mais um podcast, olha aí. Tem conteúdo, assim, a gente ainda é pequeno, mas o conteúdo é gigante, cara. É isso aí, então... Fica aqui o meu abraço para você que ouviu e quer tentar, quer começar, e o chamado, vem para o nosso lado aqui. É isso aí, vou deixar meu abraço aqui para os meus queridos empreendedores, estão todos no caminho certo, vamos curtir a nossa página, vamos nos abastecer de muita informação, pé no chão, e é isso aí, um forte abraço a todos e sucesso! E aí, curtiu esse episódio? Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, se inscrever nos agregadores de podcast. Isso ajuda muito. E compartilha com teu amigo, com tua amiga, com mais 10, 20 amigos aí, porque a gente precisa chegar em mais gente o mais rápido possível, cara. Tem muita gente passando necessidade sem saber que a gente tá ali ajudando todos os dias, todas as horas que a gente pode, doando um pouquinho do nosso tempo. Então, assim, aproveita disso, aproveita de todas essas oportunidades e vem conosco para mais podcasts.